Mude sua vida através do estudo. A EBAC tem mais de 150 cursos com profissionais do mercado. Use o cupom Edson2026 no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e tenha desconto. Gustavo mandou uma mensagem pelo Pix. Salve Ed. O que você legal fazer para manter foco na prosperidade e no trabalho e conciliar com a família para não dever em nenhum dos dois? Abraço. Eu acho, assim, que você tem que ser tão sério quanto você é com o seu trabalho, com a sua família. Porque, assim, é muito doido como a gente é muito disciplinado, a gente segue muitas regras, a gente faz as coisas muito certinhas no nosso trabalho, mas quando que a gente vai falar da nossa vida pessoal, da nossa família, dos nossos amores, do nosso núcleo familiar, da coisa pelo qual a gente trabalha pra trazer a prosperidade, a gente é um indisciplinado do caralho, pô. A gente trata como se fosse qualquer coisa. E aí a gente não entende, porque começa a ter problema com a mulher perde interesse, começa a brigar em casa, os filhos já não passam mais tanto tempo com o filho. Teve uma frase que eu vi uma vez na internet que ela é muito forte. Que era um cara que tinha filho, ele falou assim, pô, cada férias que eu passo com meus filhos, eu paro e penso que eu tenho só mais tantas férias pra curtir com eles. Então, tipo assim, meus filhos têm 5 anos de idade. Eu olho e falo assim, pô, eu tenho, sei lá, talvez mais 11, 12 férias com meus filhos antes deles decidirem começar a viajar com os amigos, eles começarem a ter um gosto deles, eles já não gostarem mais tanto de viajar com os pais. São tantos jantares, são tantos natais que a gente vai deixar de ter. O problema é que a gente dá as coisas muito por garantido e a gente não dá a seriedade e a sobriedade certa pras coisas, pô. Eu acho que você tem que ter o mesmo compromisso que você tem com o seu trabalho, que você deveria ter com o seu trabalho, porque eu acho que não, pô, se não tem compromisso com o trabalho, isso é um merda, né? Mas assim, é a mesma seriedade, tipo assim, pô, é o dia da apresentação do seu filho na escola. Tem que ir. Aqui, ó, nunca vi alguém no leito de morte se lamentando por não ter trabalhado mais. Exatamente, pô. Assim, é o dia do jogo do meu filho. Tem que ir. Reunião de pais. Pô, quanto pai que eu não conheço. Pô, vocês não têm ideia. Dentro de escola, é quase meme quando um pai vai na reunião escolar do filho. O pai, ele vai se matar pra pagar uma mensalidade pro filho dele, mas ele não vai ter sequer o interesse de estar numa reunião escolar pra entender o que acontece dentro daquela escola. Um pai, ele vai se matar pra pagar a mensalidade da escola do filho dele, mas ele não vai ter um pingo de curiosidade pra entender como é que tá o filho dele naquela escola, e não no sentido de nota. Porque a nota mente. Seu filho está sofrendo bullying, seu filho está fazendo amigos, seu filho está desenvolvendo outras habilidades sociais que não só fazer uma prova. Seu filho conversa, seu filho tem atividades pessoais, como ele está nessas atividades pessoais? Como é que é a atividade pessoal do seu filho? Tu já foi numa aula de luta do seu filho? Tu já foi num esporte que seu filho pratica? A gente vai estar ali rigidamente todos os dias no trabalho às 9 da manhã, vamos fazer hora extra com muita determinação, a gente morreria pelos nossos filhos, mas a gente não viveria pelos nossos filhos. Se eu morreria pela minha mulher, se mexer com minha mulher na rua, eu mato por ela, né? Mas se você vive por ela, você olha pro seu final de semana e fala assim, amor, o que você quer fazer? Vamos organizar aquela viagem que você queria fazer? Vamos sonhar junto? Vamos fazer plano juntos? Vamos viver junto? Nem que o sonho seja pequeno, porque nem todo sonho é grande. A gente criou um hábito terrível por conta de rede social de terceirizar o sonho dos outros. A gente acha que o sonho do outro é o nosso sonho. Então o nosso sonho passa a ser botar a pedra vermelha do mármore, do parente rico da rede social na nossa casa, é comprar um apartamento de 18 milhões, é comprar uma Porsche. Não, o sonho da família, às vezes, ele é um sonho pra nossa família. É uma viagem pra Praia Grande, em que a gente vai se comprometer a fazer juntos. A gente vai viajar pra Praia Grande. O sonho do meu moleque é ir num jogo do Corinthians. Pô, eu moro aqui no interior. Pô, a gente vai se organizar, porque a gente vai fazer um dia que a gente vai comprar um ingresso, a gente vai a família toda pra São Paulo, a gente vai comer num lugar legal. De novo, não é o lugar legal do outro, é o lugar da realidade daquela família. O lugar legal às vezes é um Outback. A gente vai dar uma volta num lugar legal de São Paulo, numa Avenida Paulista, tirar uma foto, depois vamos pro jogo do Corinthians e a gente vai construir memórias com a nossa família. Tudo que vai sobrar do que você vive hoje pro seu filho são as memórias, as lembranças que você construiu com ele. E essa é uma história que eu já contei algumas vezes aqui, eu não canso de repetir elas, né? Mas acho que é importante você saber. Melhor lembrança de infância que eu tenho do meu pai foi do pior momento da vida do meu pai. Meu pai sempre cuidou de 2 casas.
Meu pai sempre foi um cara que cuidou da minha casa, da casa da minha avó, sempre foi um cara que teve ali pagando contas. Meu pai era um homem que pagava contas, resolvia problemas. Meu pai é um cara que tava lá fazendo tudo o que precisava fazer pra família, só que meu pai nunca estava lá pela família, porque meu pai precisava trabalhar até tarde, meu pai chegava tarde, meu pai viajava, eu às vezes acordava pra ir pra escola, meu pai já tinha saído, tava em vias de sair, eu ia dormir, meu pai chegava depois, meu pai não tinha carro, voltava de transporte público, meu pai às vezes ia fazer trabalho no interior, ficava 2 dias fora, meu pai tinha que ir na casa da minha avó 2 vezes por semana pra ver como ela tava, porque minha avó tem problemas de saúde mental, então assim, meu pai ele tava o tempo todo fora, então eu me acostumei a viver com o fantasma do meu pai na minha casa. Em um momento da vida do meu pai foi demitido e meu pai ficou sem emprego. E meu pai sem emprego ficou em casa. E meu pai, quando ele saía, meu pai tinha que cuidar de mim, né? E quando meu pai saía pra buscar emprego, meu pai me levava com ele. Então meu pai me levava no centro de São Paulo. Eu tenho um carinho muito grande de São Paulo, porque o centro de São Paulo, pra mim, é meu pai. Porque eu ando pelo centro de São Paulo, eu lembro ou da minha avó ou do meu pai. Não tem muito... Aí fudeu, porque é os lugares que eu visito, assim. Então eu ando por lá, eu tenho as memórias da minha infância foram resguardadas ali. Porque o meu pai ia numa entrevista de emprego, numa agência, numa coisa, ele parava, ele ia no museu comigo, ele ia numa biblioteca infantil, ele ia fazer alguma coisa. Meu pai fazia, cara, desesperado. Olhando hoje, com olhos de adulto, o que meu pai fez ali, dava pra ver o desespero que meu pai tinha. Meu pai me deixava, às vezes, em biblioteca infantil, falava assim, filho, pelo amor de Deus, não vai embora com ninguém. Falava com a bibliotecária, falava assim, vou deixar meu filho aqui 1 horinha, mas é porque eu tô indo pra uma entrevista, cuida dele, por favor. Porque não tinha com quem meus pais me deixarem em casa, meu pai tinha que ir pra entrevista, meu pai dava um jeito. E aí, só que enquanto isso pro meu pai era sofrimento, isso pra mim era foda, porque eu lembro de quase todos os lugares que a gente foi, dos filmes que a gente viu, porque tinha a mostra de cinema de graça, o ingresso era mais barato, dos museus que a gente foi, das bibliotecas que a gente visitou, dos dias que a gente passeou junto pelo centro. Porque isso é uma construção de memória. E depois, quando meu pai conseguiu um emprego, a gente não teve mais isso. A gente teve poucos momentos que a gente podia fazer as coisas. E meu pai quase sempre estava trabalhando, respondendo telefonema, resolvendo coisas. E assim, eu reconheço, identifico e dou valor no esforço e no sacrifício de meu pai. Mas eu acho que é importante a gente entender que a paternidade, o cuidado com a família, ela tem que ir além de pagar a conta. O amor, ele pode ser expressado em maneiras diferentes além de um cheque, além de um Pix, além de um pagamento. É na construção de boas memórias, de boas experiências. E boas experiências e boas memórias são muitas coisas diferentes, né? Tem um exemplo que eu acho maravilhoso no espaço de jiu-jitsu que eu frequento, que são 2 pais que tem lá. Um deles é o Renato, que tem 2 filhos, o Rô e o Lorenzo, e outro deles é o Paulinho, que é pai do Levi. Os caras treinam jiu-jitsu com o filho deles. Os caras estão lá, levando o filho pra treinar, treinando com o filho, vendo o filho lutar, vendo o filho fazer campeonato. Tem dia que eu faço treino com o Lorenzo ou com o Rocco, depois eu faço com o Renato. Você treina com o pai, com o filho, e eles construindo memória, comemorando grau a grau, faixa a faixa, posição a posição, treinando, passando posição. Você começa a ver como uma coisa é uma construção de algo com o filho, é presença. Aquilo não é dinheiro, é presença. O problema é que a gente terceiriza a família, é uma questão de pagar conta. Tu pode pagar um monte de conta da tua casa. O teu casamento não vai prosperar se você só pagar conta, pô. O problema é que vocês ouvem Red Pill demais. E vocês acham que relacionamento é conta, relacionamento é quantificável, relacionamento é fórmula, relacionamento é planilha. Relacionamento é vivência, é construção, é boas memórias, pô. Como é que você vai ter um relacionamento se você não vive, se você não tá lá, se você não tá curtindo, se você não tá ouvindo? Às vezes sua mulher tá implorando por atenção e você, não, mas eu já paguei a conta. O pagar a conta é o mínimo. O problema é que a gente acha que performar pagar a conta é o máximo, é o topo, pô. E você vai se dedicar mais a cuidar do seu trabalho, a ouvir o seu trabalho, a resolver as coisas do seu trabalho, toda a inteligência pro seu trabalho ou pro seu time de futebol, do que olhar e falar assim, né, deixa eu levar meu filho jogar uma bola, deixa eu construir algo com meu filho, deixa eu criar algo que meu filho vai olhar e vai lembrar. Quais histórias? Acho que, toda vez que você tiver um filho, uma mulher, um parente, assim, quais histórias eles vão contar que vocês viveram? Quais são as lembranças que você construiu? Porque assim, vou falar uma coisa pra você, eu não lembro de nenhum cheque que meu pai pagou. Virar pro meu pai e falar assim, fala aí dos cheques que eu paguei. Eu lembro de nenhum cheque. Mas eu lembro com muito carinho cada esforço pra construir boas memórias que meus pais fizeram comigo. Minha mãe, tadinha, outro dia eu tava lembrando com ela, minha mãe, quando eu era mais novo, eu fiz um aniversário que foi, se eu não me engano, não sei se foi meu aniversário, foi alguma coisa que a gente ia comemorar, que foi no lançamento
Eu sei que era comemoração de alguma coisa. No lançamento do filme do Cavaleiros dos Zodíacos aqui no Brasil. Que foi, assim, um fenômeno. Que era o 14 de julho de 1995. Então não era comemoração nenhuma. Eu sei que a gente tava fazendo alguma coisa. Eu lembro que meus pais me levaram. Minha mãe, né, na verdade. Ela me levou até o shopping Aricanduva pra assistir ao filme. E, pô, esse filme é uma loucura, né? Porque ele era um OVA. E era um OVA, tipo, do meio do meio da história, que era da saga de Abel. Você não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo, mas isso aí era um fenômeno, né? E eu lembro que meu pai minha mãe me levou até o shopping Aricanduva. A gente teve que pegar, mano, acho que coisa de papo de 2 ônibus, até a puta que pariu. Tal, uma sala cheia de criança, assim, que era o shopping mais perto de casa que tinha cinema. E eu lembro da alegria que foi, assim, de sair cantando. Aí eu lembro que tinha uma lojinha de tênis que vendia, dava uma tiarinha do Cavaleiros do Zodíaco. E, pô, eu lembro eu lembro disso, a gente comendo no McDonald's. Eu lembro dessa alegria, assim, sabe? De falar assim, caralho, foda, tal. Porque é a construção de uma memória, uma construção de algo que a gente fez juntos, foi um puta trampo, descobrir onde tava passando esse filme, como ver e levar o filho e tudo mais. E acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender o que a gente tá construindo pelos nossos filhos, o que a gente vai lembrar junto, pô. Eu gosto muito de cinema, né? Acho que eu até falei no meu livro também que boa parte da minha memória com meu pai é a minha memória cinematográfica, né? Pô, eu lembro da gente indo ver Shrek 2. Pô, um dia foi incrível, um dia que eu fui com meu pai, e a gente foi comer, passeou no shopping, assistiu o Shrek, deu uma risada, depois a gente saiu pra conversar. Pô, isso é memória, pô. Isso é memória, isso é história. Eu vejo o Shrek 2, eu não vejo o Shrek, eu vejo o meu pai. E meu pai é muito parecido com o Shrek. Então a coisa vira um nó, sabe? Mas perguntar de cheque, de conta, de pagamento, não vou lembrar de nada, pô. Então assim, a gente precisa ser muito sério, muito rígido, muito rigoroso com a construção de memórias. Invista em construir memórias com as pessoas que você ama. Você vai sentir falta disso. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!